É o meu propósito. Você se sente bem quando você termina um serviço? Eu sinto bem quando eu termino, quando eu começo, quando tá um caos acontecendo, eu me sinto bem também. Segunda, Não quando tem é sexta. Esse sábado Domingo à noite, eu quando soube a música do Fantástico, aí você vai trabalhar segunda-feira, como é que você fica? Não, eu fico feliz, eu gosto. Você vai Eu trabalhar. abro a porta e sinto o cheirinho do escritório e falo, é bom estar aqui, sabe? Esse é o propósito. Exato. Então tá no caminho certo, né? Top. É bom quando... É porque, assim, às vezes a gente vê muitas pessoas que ganham bem no que vendem, no que fazem, mas não gostam daquilo que fazem. Sim. E quando você vê um profissional que faz bem e gosta daquilo que faz, então é válido, é confiável e é por isso que é o segredo do seu sucesso. Porque para que as pessoas possam comentar aqui, dizer sobre isso, você ter 12 mulheres é algo surpreendente, ainda mais agora. São quantos anos você está aqui em São Paulo fazendo? Que eu tô em São Paulo 10 anos, vai fazer 10 esse ano. anos. E lá no Rio Grande do Sul já estava trabalhando com isso há 2 anos, 3 anos? Comecei em 2016, há uns 4 anos. Então tudo dá uns 14, 15 anos esse trabalho. Talvez e mais ainda. Então, tem muito mais. Mas eu falo, a nossa profissão, ela é muito... ela absorve muito da gente, assim, sabe? É uma profissão, não é fácil. A nossa profissão é uma profissão que exige muito, que mexe com o psicológico o dia inteiro. E se você não gostar, você desiste. Porque é muita pressão. E assim, parece bobeira, mas se você não tiver assim, o mínimo de leveza, você não dá a volta, sabe? Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Pessoal, quero agradecer a você que está aí conosco ao vivo, você que vai assistir depois, de manhã, à tarde, à noite, sempre trazendo pessoas com conteúdo, com história, pessoas que têm realmente identidade e têm propósito, né? Eu sou o Márcio e vou estar com você nesse tempo aí, conversando sobre uma história incrível, de uma pessoa incrível, com experiências magníficas, não é mesmo, Leandro? É a mulher da construção civil. É a pessoa que dá vida, né, aos sonhos da pessoa. E agora muito mais ainda, né? Porque geralmente a gente lembra que a construção civil é homem, né? E a mulher, ela tá vindo quebrando isso. E a tecnologia também, né? Hoje a pessoa consegue fazer um tour na casa antes mesmo dela ter o terreno, do apartamento, enfim. Então, graças a esses profissionais, a construção civil hoje está em outro nível, em outro patamar, como já dizia o Bruno Henrique, né? Desculpa aí. Pessoal, eu sou o Leandro também, como o Marção falou aqui, a gente vai estar fazendo um bate-papo interessante aqui hoje, com mais uma mulher, com mais uma empreendedora, pessoa que faz a diferença, que empreende, né? E com certeza a sua história também vai poder impactar pessoas. Então você que está aí, compartilha o link dessa live com mais uma pessoa, para que mais um empreendedor, mais uma empreendedora possa ter acesso a esse conteúdo também. E com certeza vai ter conteúdo interessante que vai transformar alguma área da sua vida. E a gente espera que seja a área profissional. Naturalmente, a área profissional estando bem, as outras áreas se acomodam melhor. É isso aí. Obrigado a todos os nossos parceiros. Se você deseja ser um parceiro também, entre em contato com a gente lá no nosso direct no Instagram ou aqui também através do nosso YouTube. Beleza, pessoal? Lembrando que nós estamos também nas plataformas também como Kawaii. Lá tem o Leandro dançando, fazendo as dancinhas. TikTok. No TikTok eu tô lá cantando e por aí adiante. Nós queremos pegar o Igão agora em alguma plataforma, que é o nosso diretor aqui. Pessoal, tem uma enquete que nós deixamos aí que tem a ver com a nossa participante. A pergunta é assim: o que você pensa sobre as dúvidas das pessoas em relação à arquitetura? O que você pensa? Você acha que é compreensível, é interessante, é importante ou esclarecedor? Depois nós vamos pegar essa aqui e vamos passar para a nossa convidada, ela vai estar respondendo com mais propriedade. Coloque aí a sua opinião e deixe o seu like e faça perguntas para a nossa convidada para que ela possa responder curiosidades, como vai ser o casamento dela, ou etc. Eu não sei, fica à vontade aí. Né, Leandro? Quem é, Leandro? É isso aí, Marção. Então, pessoal, vamos lá.
Nós estamos aqui com a Pamela Ludke. Esse nome, bom, gaúchão, muito top. Formada em arquitetura, pessoal, e urbanismo em 2014 pela Universidade Fevale, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. É uma gaúcha, Marção. Gaúcha. Trabalhou com renomados arquitetas no Rio Grande do Sul e em São Paulo durante 12 anos, quando em 2019 tornou realidade o seu sonho de estar à frente do seu próprio escritório, que traz o seu sobrenome, localizado na Vila Olímpia, Nova Conceição, em São Paulo. Top! A Ludke Arquitetura tem um extenso portfólio de projetos residenciais comerciais desenvolvidos sempre de acordo com a demanda do cliente e prezando pela funcionalidade e qualidade. Fala para nós um pouquinho de você. A gente já deu um spoiler aqui de onde que você veio e onde você está hoje, quais os seus sonhos, para onde você quer chegar. E seja bem-vindo ao nosso bate-papo aqui. Obrigada, boa noite. Queria agradecer a vocês pelo convite. E vamos lá, tô um pouquinho nervosa, mas... Fica à vontade, fala de você. Então, eu estudei em Novo Hamburgo, fiz a faculdade lá no Rio Grande do Sul. E quando eu me formei em 2014, eu vim para São Paulo trabalhar num escritório aqui. Eu trabalhei 6 anos num escritório aqui em São Paulo. Era, assim, um escritório pequeno, razoavelmente, mas com projetos muito importantes. Então, foi um tempo muito importante para mim. Aprendizado. Que eu aprendi tudo, assim. Quando eu trabalhava no Sul, também eu comecei já a faculdade, já comecei a estagiar. E também foi muito importante esse tempo no estágio de lá. E aí, em 2019, eu abri o meu escritório, que parecia, assim, uma realidade muito distante, mas foi acontecendo. E hoje a gente está aí nós somos 12 mulheres, entre arquitetas, estagiárias e designers, com um escritório muito bem, graças a Deus. O escritório é a casa das 12 mulheres? Tipo isso. Casa dos arquitetos. Exato. Mas então, essa ideia de empreender, né? Porque às vezes as pessoas confundem, uma arquiteta, tá, mas ela não faz projeto, mas quer dizer, além de fazer projeto, você está empreendendo, porque você toca um negócio, toca um escritório, tem pessoas, tem obras para gerenciar, né? Isso também foi um desafio, além de empreender para você? Eu acho que empreender foi o maior desafio, porque ninguém te ensina a empreender, né? Você vai meio que na raça, assim. A faculdade não te ensina. Eu me inspirei muito no meu pai, que sempre teve essa cabeça de empreender, de fazer as coisas deles. Sim. E aí que eu tive mais coragem, assim, de tomar a frente, porque dá um pouquinho de medo, assim. Desafiador. Né? Bastante. E no caso, você sempre quis ser arquiteta? Ou foi uma coisa assim que você começou a fazer faculdade, é isso mesmo que eu quero? Ou você, quando era criança, você pensava assim outra coisa? Como é que foi descobrir a arquitetura? Eu acho que eu comecei assim, quando comecei a ver os projetos da minha casa, que eu morava com a minha família no Sul, e eram aqueles projetos em papel ainda, papel manteiga, eu achava aquilo, adorava ver aquilo, e aquilo meio que me despertou alguma coisa. Mas quando eu estava chegando próximo a escolher o que eu ia fazer, eu pensei em muitas opções. Hoje em dia eu ainda penso, putz, será que eu teria feito outra coisa? Eu falo, não, é isso mesmo, não teria feito outra coisa. E aí, quando eu comecei a faculdade, eu tive algumas dúvidas no início, porque o curso é muito abstrato ainda no início, é uma coisa que você não entra exatamente no mundo da arquitetura. E aí, no meio da faculdade, quando eu comecei a trabalhar, eu tive certeza que era isso mesmo. É isso mesmo. Legal. Que eu quero, Exato. isso que eu desejo. Marção, galera, tem uma galera que está aqui no chat. Se você estiver não conseguindo digitar aqui e escrever, se inscreva no nosso canal, porque fica mais fácil. Você vai conseguir deixar a sua pergunta, deixar o seu oi, dar uma boa noite aqui para a nossa convidada. Então, você que não é inscrito, já aproveita, se inscreve, ative o sininho para você receber as notificações. Sempre que a gente entrar ao vivo aqui, você vai receber. E deixa o like, vamos vamos bater o dedinho aí. É importantíssimo. A gente fala, antes da gente entrar um pouco mais no tema da construção, lá você estagiou também, né? Sim. Passa pra gente, assim, tem uma mudança, o processo construtivo do Sul para aqui, levando em consideração condições climáticas, essas coisas? Não, a condição é praticamente a mesma. A gente faz, claro que no Sul tem mais a preocupação com os dias mais frios do ano, mas são poucas pessoas que investem nisso na hora de fazer sua casa, assim. Então,
razoavelmente não. Não tem alteraria? Não. Não tem nada de estrutural, assim, Não. vamos imaginar. Porque se a gente pega uma casa do sul pro Nordeste, já muda um pouco. Se Ah, bem que sim, aí a muda gente bastante tá na até. mesma região praticamente Exato, aqui, né? São Paulo exato. não mudaria pouco, né, Marcelo? Qual foi a grande diferença que você sentiu nisso, da região sul para o sudeste? Em termos de arquitetura, Exatamente. na verdade, é mais o poder aquisitivo do cliente, né? Em São Paulo, as coisas, o poder aquisitivo é muito maior. Então, o céu é o gasta, limite se para você investe usar mais, né? a imaginação e criar, assim. Isso foi um desafio para você? Poxa, lá você estava com um estereótipo de um certo valor e aqui foi diferente. Isso foi para você também? Foi mudou? até meio assustador quando eu cheguei aqui. Eu até conto para as meninas do escritório que eu conferi orçamento 50 vezes, porque eu recebi orçamento muito alto e eu falava, gente, isso aqui não pode estar certo. Orçamento tanto de material quanto de mão de obra. Principalmente, dos dois, exato. É mesmo? É surreal. E você percebe também que depende do lugar, tem um custo, né? Que é tipo assim, vamos imaginar, você está na Vila Olímpia ali, seu escritório. Uhum. Aquela região, quando você expande ela, vamos imaginar se você vai para região de Interlagos, se você vai sentido Alto de Pinheiro, você está pegando um pouco. Quando você desce mais sentido Moca, já começa a mudar um pouco também. Os valores também mudam também, né? Os investimentos também dos imóveis, né? Os imóveis sim mudam bastante, a mão de obra e material não, porque região é São Paulo, digamos, né? Mas os imóveis sim, você vê a queda de preço conforme a região ou o aumento muito alto e muito absurdo também. E se ela for para a Zona Leste? A mão de obra vai ser o mesmo preço. Vai, Exato. Dependendo onde o Itaquera, prestador ali. mora, é mais longe, é mais caro ainda, né? Exatamente. É o que ela falou. O processo construtivo, por exemplo, para o custo do material não vai importar onde ele Exato, é onde aplicado. ele é entregue, exato. É igual você edificar, fazer um sobrado, vamos imaginar. Se você faz um sobrado no Morumbi, por exemplo, ou se você faz numa região mais periférica, o custo do ferro, do cimento, praticamente vai ser o mesmo. Agora, o que vai mudar, claro, é a parte de decoração. Mas Sim. essa parte de estrutura não muda muito. E a parte de gestão de obra foi um desafio também, lidar com pessoas, lidar com mão de obra, ser o elo entre o cliente e a mão de obra, o que está certo, o que está errado, o que o cliente quer e o que dá para fazer. Como que é esse desafio no dia? A mão de obra, assim, eu costumo dizer que é o maior desafio, porque o nosso trabalho depende exclusivamente do trabalho dos outros, né? Desde qualidade, tempo, se uma pessoa atrasa, aquilo acarreta em atraso para todos os lados e prejudicando, lógico, todo mundo. E se não tiver bem feito também, o resultado final não é o que a gente esperava, enfim. Então, assim, a parte mais desafiadora é coordenar pessoas, coordenar equipes. Graças a Deus, a gente trabalha com muitas pessoas que né, desde 2019 já estão junto com a gente, então já sabem Isso o processo. ajuda no trabalho, né? Muito, facilita muito. Sim. E no caso, a arquitetura... o que é arquitetura? Explica assim, a grosso modo, assim, o que a arquitetura é importante para a construção civil? Então, o projeto de arquitetura, né, ele te possibilita fazer todos os estudos possíveis de cada espaço que você vai mexer, mudar. Então, assim, primeiro você pode, no papel, eu sempre falo que o papel aceita tudo. Então, você pode testar todas as possibilidades, É mais barato também. experimentar, ver se funciona, se não funciona. Depois, com o projeto aprovado, você consegue orçar tudo isso. Se você ultrapassou, você consegue voltar atrás ainda no papel, ver se você consegue otimizar alguma coisa para melhorar algum custo, alguma coisa. E aí, sim, para depois tu poder sair executando e aí entrar na construção civil. Tem as imagens, né, também, as imagens 3D que deixam o negócio mais real Que é a também. tecnologia. Né? Exato. Eu sempre falo, a imagem 3D a gente tenta fazer o mais fiel possível, porque no fim das contas é aquilo que o cliente vai receber. Então, quanto mais fiel for a imagem 3D e o cliente aprovar e gostar, é aquilo que ele vai receber lá na frente, né? E existe também essa questão também do que você procura saber o dia a dia, o cotidiano da pessoa, para você saber fazer os seus projetos? Sim, eu sempre digo que é muito, muito importante esse início para a gente conhecer o cliente. Certo. A gente faz algumas reuniões no escritório para entender justamente o dia a dia, quais são... eu almoço em casa, quantos dias por semana, faço home office. Entender bem essas questões para entender o que a gente vai projetar. E os gostos, claro, preferências. Se na família tem PCD também. Tudo, se tem alergia, qual a altura dos moradores, tudo direitinho. Então, a arquitetura é um negócio muito importante
para quem para quem vai construir, na verdade, né? Talvez seja por isso que são as mulheres a grande maioria dos arquitetos no Brasil. Porque as mulheres são mais detalhistas, talvez. Porque o homem não, tudo bem, tá bom, isso aqui. Que nem sempre foi assim, né? Exato. A gente que está na construção civil, eu tenho 24 anos de construção, nem sempre foi assim. Exato. Eu diria que nos últimos 10 anos, aí vamos, de 2010 para cá, 2015, a gente teve uma adesão muito grande de mulheres. Sim. Né? A gente era um mercado muito predominado pelos homens, né? Mas a gente temos ainda bons e grandes arquitetos e muitos arquitetos homens. Sim. Mas eu diria que nem só na arquitetura, mas, por exemplo, tem as mulheres que trabalham na obra, assim como você, que é arquiteta, tem a parte de design, decoração e gerenciamento. Mas às vezes tem mulher que trabalha só com gerenciamento, tem mulher que é só a parte do design, né? Não contempla tudo ali. Mas eu acho que essa mistura da mulher no canteiro de obra ali, eu acho que fica uma obra mais harmoniosa. Ô, Leandro, isso é que eu percebo. Permita fazer uma pergunta para ele rapidinho. Claro. Como ela veio da arquitetura e você da construção civil, o que você sentiu diferente da mulher arquiteta ou do homem arquiteto? Qual que é a diferença que você percebeu isso? É que eu estou falando, em termos de profissionalismo, da competência, isso vai muito de cada profissional. Individualista, do individual de cada um, né? Agora, assim, o conjunto da obra, claro que tem homens também que conseguem fazer isso. Sim. Mas eu percebo que talvez a mulher consegue lidar melhor com os estresses da obra. Né? Talvez o homem, às vezes, sobe um pouquinho mais tom. É claro que tem mulher também que é mais sentimental e tudo isso aí. Mas a mulher, quando ela vai pegando a experiência ali, eu acho que ela lidar melhor entre o cliente, porque acho que você já deve ter tido alguns estresses assim no canteiro da obra, que o negócio dá uma sacudida, né? É que assim, é um cenário, por exemplo, assim, nós somos 12 mulheres. A gente faz toda a parte de obra, por exemplo, se a pessoa comprou um apartamento, a gente faz toda a obra interna dele, entra com a parte de designer de interiores, vai até o final, entrega a final da chave para o cliente, tudo. O que acontece? A gente, durante a obra, a gente lida diretamente com homens, não tem na obra mulher. Então, assim, é a gente, mulher, diretamente com homens, e normalmente a gente passa para eles o que eles têm que fazer. Então, a gente dá ordem para os homens. E é um cenário ainda muito machista, porque somos mulheres mais jovens e tal, dando às vezes, pedindo para uma pessoa fazer alguma coisa que às vezes não é, ela faria diferente e tal. A gente gosta sempre de trocar uma ideia e ver e tomar decisão juntos. Mas tem homem que não quer ouvir, né? Tem. Porque, tipo, mulher, dando opinião, nananã. Novinha ainda. Exato. Essa menina saiu lá do sul. 99%, graças a Deus, nos respeitam muito, nos ajudam, ouvem a nossa opinião, dão a deles, então é uma troca do dia a dia muito boa. E isso varia também de cada maneira de trabalhar, a abordagem. Exato. A construção civil, em tudo na vida, ela requer uma abordagem, mas a construção ainda mais, porque assim, imagina aí, o cara tá às vezes está num estresse do dia a dia, fazendo um trabalho, às vezes um trabalho um pouco mais pesado. A gente que está ali na liderança, por exemplo, a gente faz essa parte da empreitada, faz essa parte de construção também, a gente pega do terreno e faz. Então, às vezes, a gente está entre o arquiteto ou o engenheiro e o pessoal também da obra. Então, essa questão aí a gente tem que saber filtrar para levar para lá. Pelo que eu estou entendendo, é o que você administra isso para também deixar um ambiente tranquilo, até porque o cliente tem que ficar bem, Exato. A mão de obra tem que ficar bem e o projeto, você como a gestora, tem que ser cumprido, né? Exato. Até porque o cliente te contratou exatamente porque você apresentou aquele projeto lindo, maravilhoso para ele, né? Exato. Mas eu acho que o poder de convencimento é um pouco individual também, acho que de cada pessoa. Fazer com que a equipe entender, né? Que aí tem uma máxima, né, do empreendedorismo, né? Não é só a gente ter um cargo superior àquelas pessoas, ter alguém na hierarquia. É exatamente você saber que você está ali, mas ao mesmo tempo que você está na obra, você está igual a todo mundo ali, porque todo mundo trabalhando no mesmo foco, e o objetivo é o mesmo, né? Exato. O objetivo, a gente sempre fala, é um time que a gente depende deles, eles dependem da gente. Perde tudo. Exato. E assim, quando você bota no papel quantas pessoas participam de uma obra do início ao fim,
são muitas pessoas. Então, assim, se você não tiver um jogo de cintura, se você não tiver humildade também nas horas certas de baixar um pouquinho a cabeça, de ouvir um pouco o outro, você não acaba a obra, né? A respeito disso, no caso, não é somente arquitetura, é também saber gerenciar, fazer a gestão de pessoas, né? Exato. Porque cada um tá de um jeito, é o mais né? difícil. Que é o mais difícil, como ele comentou. Você trabalha com 12 mulheres, já é difícil. Exato. Porque tem mulher que tá naquele dia e tal. Mas E os homens, o homem, como você falou, essa questão do machismo, etc e tal. Mas assim, como é que você, a Pamela, lidar com isso? Como é que você consegue gerenciar isso mediante a Qual o homens segredo? e mulheres? Qual o segredo? Conta pra gente. 12 mulheres. Então, 12 mulheres e 12 homens numa obra. 12 mulheres no escritório e 12 homens aquele na filme lá, obra. 12 homens e um segredo. 12 mulheres e um segredo. Como é que você gerencia isso? Como é que você consegue assimilar isso, o seu trabalho, com a Pamela pessoal? Assim, eu não acho, tá? Mas a maioria das pessoas me falam que o meu grande X ali é porque eu tenho muito bom humor e eu levo as coisas muito mais leve do que elas são, assim. Top. Então, às vezes acontece alguma coisa, aconteceu um BO numa obra, uma das meninas chega no escritório estressada, eu falo, calma, gente, calma, deixa baixar um pouco, depois a gente resolve, no final sempre dá certo, então vamos com calma e tudo mais. Mas eu acho que o desafio mesmo é esse, assim, não levar as coisas tão ao pé da letra quando alguém reclama ou qualquer coisa assim, algum prestador, hoje não vou, hoje não sei o quê. Calma, deixa o tempo passar um pouquinho, daqui a pouco ele esfria a cabeça e volta atrás, sabe? Isso é importante. Eu tinha sempre muito na minha cabeça, assim, o que a minha profissão impacta no mundo e eu não conseguia entender. Eu sempre pensava, meu Deus, a minha profissão, na verdade, ela muda a vida das pessoas, mas assim, quando eu entendi que, na verdade, não é a vida do meu cliente que a gente muda, apesar de mudar, e que são as pessoas que trabalham com a gente, que é esse entorno da gente, que são os prestadores, os marceneiros, empreiteiros, todo mundo que está nessa equipe toda, que é um time, eu entendi que fazia sentido, porque a gente muda a vida dessas pessoas, sabe? Com mais serviço, com mais contratações. Então, assim, quando eu entendi isso, as coisas começaram a fazer mais sentido. Assim. Vamos dar uma média de quantas pessoas por, mais ou menos? Uma média. Eu sei que cada obra muda, mas em média, com as mulheres, com as 12 mulheres, e assim, quantas pessoas mais ou menos? Parte de mão de obra, né? Olha, deve dar umas 50 pessoas do início ao fim. Então, talvez mais, até com equipe de obra, de marcenaria, marmoraria, vidraçaria. Porque o pessoal pensa que arquiteto é só chegar no computador, fica lá... Às vezes calha também se fosse, né? Às vezes calha de você estar iniciando uma obra na metade de uma outra e finalizando a outra também, né? Então, você tem essa logística da sua mão de obra. Sim. Então, nesse momento ali, você vai estar trabalhando com essas pessoas. E o interessante que você falou é essa questão do impacto, né, que causa. Às vezes, você não conhece a família do prestador de serviço, mas através do seu trabalho, é claro, do trabalho dele, da união dos dois trabalhos, as vidas de ambos estão sendo impactadas, né? Sim. E isso que é o interessante, eu acho que a construção civil, que a gente sempre brinca, né? É uma das atividades mais antigas que a gente tem, né? Construir casas. Mas a construção também, ela inovou. Eu acho que graças a pessoas como você que pensa dessa maneira, a gente tem vários outros arquitetos, engenheiros, enfim, técnicos também, né? E prestadores de serviço também, né? Grandes mestres de obras, empreiteiros. Eu entrei na construção em 2000 e é bem notório a mudança que teve na construção civil, né? A construção civil, por algum momento, ela era muito transitória. As pessoas entravam por 1 ano, 2 anos e saíam. Hoje você vê pessoas que têm carreiras, né? Você entra hoje no Instagram, você vê quantos profissionais que estão ali fazendo seu trabalho, postando. Um certo tempo as pessoas tinham vergonha de falar que trabalhava na construção civil, né? Então, isso daí, para a gente da construção civil, é muito bom, que é o que você falou. A gente fez parte disso daí, né? E para você, quando você entrega o projeto, além de tudo isso que você falou, quando você vê aquele sorriso no cliente, aí você fala, valeu a pena tudo isso daí, vamos pro próximo, vamos tocar para frente. Como que você administra essa parte também aí que traz aquela, puta, tô top aqui, mas também no dia seguinte você já tem que ir pro canteiro da obra resolver um problema? É sempre assim, uma satisfação muito grande entregar uma obra para o cliente, porque você vê que a gente alcançou o objetivo que às vezes assim, durou 1 ano e meio, 2, tem clientes que nos contrataram 2 anos antes de receber chave de apartamento, e aí o convívio é muito intenso, então você acaba se aproximando muito dos clientes, às vezes você constrói uma relação de amizade. Então, assim, aconteceu agora há pouco tempo, fui jantar na casa de uma cliente que a gente já tinha entregue o apartamento fazia 1 ano, assim.
E você vê que tá lá tudo, ela assim, super feliz, falando, nossa, eu nem acreditei que podia ficar desse jeito. Ai, meu filho agora sempre dorme sozinho, porque o quartinho dele ele ama, não sai de lá por nada. Então são pequenas coisas que te motivam para ir pro próximo. Quando tiver mais desafio, você lembra do que aconteceu. Então, é top. É o que motiva mesmo, assim, então, vamos falar de feedback aqui. Deixa eu ver o pessoal que tá participando aqui, tá comentando. Deixa eu ver aqui, ó. O Olegário da boa noite. Boa noite, galera aí do IP, Identidade de Propósito. A Patrícia Bombassaro. Nome bonito, Bombassaro. Forte. Gaúcha, essa Gaúcha, tchê. Uma arquiteta fantástica e mulher admirável. A Mayara Schumann. Só os nomes top aqui, mano. Top, velho. Parabéns, Pamela. Só pra gente morder a língua, né? Por ser essa... só vem comer bola aqui. É o que eu já falei, ó. Pamela Ludwig. Certo? Certinho. Por ser essa excelente profissional e empreendedora. Nós inspiramos muito em você. O Anderson Rosanese. Só nome top. Vai descer, né? Que você vai ver. Parabéns, Pamela. Sucesso sempre, excelente profissional. A Ita Xavier, boa noite. A Estefânia Sendron Panseri. Rapaz, essa galera? A maioria. Tem uma aí que era do Canadá, Mayara. A todo o pessoal, a comunidade gremista, a comunidade do Internacional aí. É só Grêmio Inter que dá Tem lá, Caxias né? também. É isso aí. Caxias também, Juventude. Juventude. A Juventude subiu, hein? Subiu, verdade. Meu sonho é ter uma casa projetada pelo escritório Ludwig Arquitetura. Olha aí. Pessoal, comentem aí, se inscrevam no canal aí, pessoal. Pra isso. Comentar, dar a sua opinião, falar dela. A gente tá vendo que tem uma boa galera no momento agora, 40 pessoas, a gente tá vendo pouco comentário. Vamos comentar sobre a nossa também, convidada, né, de hoje. Vamos curtir. Deixa o seu like pra gente. Compartilha o link com mais pessoas pra galera do Sul aí. Porque é importante, pessoal, porque esse tipo de conteúdo, para que outras pessoas, o cara tá lá assistindo lá, tá procurando uma arquiteta, vai conhecer a Pamela. O trabalho dela é excepcional e sensacional. Um bom prestador que às vezes tá precisando de um arquiteta, tá lá, pô, entra no Instagram. Porque lá, só vem aqui quem tem conteúdo, tá? Aqui não se qualquer um, não. Qualquer um que você tá aqui é eu, Leandro. Lá no Sul, você tá entre Inter ou Grêmio? Ou Inter. Inter? Em São Paulo você não... Não. Corintiano aqui. Não. Fica por lá mesmo, tá ótimo. A Renata Fã, a Renata Fã você conhece, né? Que ela é embaixadora, eu acho, do Inter, né? Fala pra nós assim, no caso, qual foi o seu maior desafio como arquiteta nesses tempos que você está atuando? Que você quando pegou, quando você chegou a fazer, poxa, isso aqui vai ser desafiador. Como foi? Conta pra gente essa experiência. De obra, você diz? Exatamente. Há pouco tempo foi também, a gente entregou já essa obra, que não dá nem para acreditar, mas enfim, eu já tinha feito o apartamento de um casal aqui de São Paulo, inclusive foram clientes assim que me contrataram logo no início, e eu super assim sou grata a eles porque foi uma oportunidade tanto. Fiz o apartamento deles aqui em São Paulo e eles sempre me falavam que eles tinham uma casa em Itu, a gente tem uma casa em Itu, a gente queria reformar essa casa, mas enfim, a gente não sabe se vai demolir toda, se vai fazer reforma nela e tal. E era uma casa da década de 80, de 650 metros quadrados. Nossa. E aí... Casarão, o famoso casarão, exato. Né? Porque em tudo é grande. Exatamente. Muito bom. E aí, eles tinham um apego afetivo pela casa e tudo mais, e não vamos demolir a casa inteira, vamos então manter a estrutura e reformar ela inteira. Quando a gente começou a demolir a casa, a gente já via alguns sinais de rachadura e tudo. Quando a gente começou a demolir a casa praticamente ela tombou para o lado e afundou. Nossa. E aí a gente teve que, aí sim, a gente precisou do conhecimento técnico de um bom engenheiro para ele calcular e ver como ia reforçar essa estrutura para a casa para a gente conseguir seguir com essa estrutura. Só que assim, cada dia aconteceu alguma coisa. Quando ia demolir, a laje estava para cair, assim. Nossa. Então, vamos tirar essa laje e fazer de novo. Alguns pilares estavam impactando no nosso novo projeto. Então, a gente fez alguns reforços estruturais e tudo. E aí, foi indo assim, tipo... descobrindo o problema, resolvendo. Descobrindo o problema, resolvendo. Assim, mexer com casa velha é complicado. Durante 2 anos, foram 2 anos de obra. Essa casa era centenária, não, né? Não, mas poderia ser pelo... Mas eu acho que o maior desafio, que nem você falou, o processo construtivo diferente, né, interior,
não deveria ter projetos estruturais. Não tinha nada. Você não tinha nenhuma informação, nada, né, do que fazer. Então é muito aí, então isso aí, quando você falou, o que eu vim fazer aqui nessa casa? Exato, graças a Deus, assim, o construtor, que ele já era um senhor com mais idade, mais conhecimento, foi, assim, fundamental. Isso. Porque ele nos ajudou muito em várias coisas. O engenheiro também não teria como ter feito nada sem ele, porque ele resolveu a estrutura inteira da casa. Perfeito. E aí foi uma questão mesmo, assim, era um senhor com mais idade, e ele era super, assim, aberto pra gente, do tipo, o que vocês acham? Ele não fazia nada sem pedir, sabe? Sem perguntar a opinião. Isso a minha facilita opinião... o seu trabalho, né? Aí a coisa fica leve, sabe? sim. Flui, acontece. Então as coisas... Imagina, 2 anos de obra, se for tiro, porrada Esse e bomba... clima Não, aí né? alguém... Ô, Pamela, Aí a casa cai A de casa verdade. cai, sabe? literalmente. Você comentou sobre essas casas antigas, assim, para um arquiteto, quando ele pega uma obra muito antiga, tipo de 1900, que nem eu vejo muita reestruturação, que nem, ultimamente fizeram a reestruturação do Museu do Ipiranga, durou mais de 3 anos. Ficou top, só que o Museu do Ipiranga é antigo. Isso, como é que para o arquiteto, como é que ele se sente diante de um trabalho como esse? É como se fosse fazer do zero, ou é pegar algo já pronto, só que antigo, desafiador? Como é que o arquiteto lidar com isso? Assim, quando são obras mais antigas, como você falou, normalmente a gente não tem a documentação disso. Se extraviou, Exato. não foi Histórico, né? feita, ou enfim. Então, é sempre um tiro no escuro, porque tudo pode acontecer. Então, você não tem conhecimento da estrutura, você não tem conhecimento da tubulação, de nada. É muito mais desafiador, porque às vezes você projeta alguma coisa, aquilo não é possível executar por conta dessas intervenções que a gente não tem informação antes, e só vai descobrir quando começar a quebrar e tudo mais. Mas eu gosto muito porque são desafios prazerosos, digamos assim. Você pega um apartamento antigo com pé direito alto, que não se constrói mais hoje, pé direito... Aí é bom demais, hein? Bom demais. O que seria esse Iluminação. apartamento de pé direito? Alto? Altura do entre piso e teto. Ah, tá. Você que tá com o pé direito lá. Então, assim, hoje em dia você compra um apartamento novo, é 2,60 no máximo. O apartamento antigo, 2,80, 2,90, às vezes 3 metros. A gente fica tudo boba no escritório, né? Hoje a média tá o quê? 2,60 estourando. Com forro fica 2,40. Exato, 2,55. 2,55, 2,40. É que hoje também mudou um pouquinho o padrão, né? Mais aqueles forro liso, né? Antigamente fazia mais sanca, tinha mais decoração, essas coisas também, né? Exato. A infraestrutura de ar-condicionado hoje é mais tranquilo, né? Mudou muito essa questão. E uma coisa interessante que nem o Márcio falou, essas construções antigas também, dependendo do ponto que ela tiver, não pode nem mexer em fachada, né? Exato. Quando Tem é essa outra tombado, questão você não também pode do mexer patrimônio, nada. né? Histórico aí, por exemplo, em São Paulo tem várias construções que... Exato. Na região da Moca, que é essa região aqui, até próximo do Ipiranga. Você ali, né? pode restaurar, que é trazer, deixar ela nova como ela já foi, mas mantendo as características, mas mudar a característica de fachada, essas coisas você não E pode. qual que é o trabalho do arquiteto nisso? Como vai trabalhar com isso? Qual que é o trabalho dele? Que aí é um braço da arquitetura mais específico, que é de restauro. Então, é arquiteto especializado em restauro. Que aí é só faz restauração de edificação antiga mesmo. Porque tem pesquisas de cores, Exato. daquela tinta que você não pode mudar, tem que ver o que foi usado. Exato, bem... e às vezes você não tem informação disso. Se você for para o centro de São Paulo, em Santa Cecília, por ali onde era a Cracolândia antigamente, tal, ali tem muita coisa tombada que você não pode mexer em nada. Até no Brasa, na 25 de março. Qual o cliente mais exigente? O gaúcho ou o paulista? Putz, aqui no Sul eu não tinha cliente tão direto, porque eu trabalhava no escritório e tinha menos contato com o cliente. Mas eu acho que o paulista talvez seja um pouquinho mais... Por causa do poder aquisitivo, talvez? Talvez. Ou porque ele é mais descolado? Que é Eu acho que porque ele vê mais opções de coisa, Sim, sabe? A cabeça é um pouco mais Isso. aberta, então as possibilidades são mais possibilidades. Então, acho que isso facilita para ele. facilita. E eu acho até em termos de... claro que se a gente for pegar as cidades do Sul também, eu acredito, as grandes cidades, tem muita construção verticalizada. Mas se a gente for pegar São Paulo, eu acho que tem mais, né? Muito. Então lá o pessoal tem uma... você pega as cidades aí, mais casas, né? Hoje aqui praticamente, esses trabalhos que você faz, praticamente é só apartamento? Ou você pega uma 90% casa? apartamento. Quando sai uma casa aqui em São Paulo, a gente fala, uau! Mas normalmente casa aqui em São Paulo, assim, dentro de condomínio. Itu, num condomínio, assim, próximo a São Paulo, Itupeva, na região. Aqui em São Paulo, nenhuma eu fiz de rua, assim, sempre dentro de condomínio. A parte de construção, vocês trabalham também ou só
essa parte mais A gente desenvolve projeto, mas a gente não executa. Aí a gente sempre passa ou para uma construtora executar alguma coisa nesse sentido, porque o nosso foco mesmo é interiores residencial. Um pouquinho de corporativo. Legal. E a gente, quando a gente fala da construção civil também, a gente tem essas questões dos materiais. Uhum. E vou te perguntar dos materiais, é questão de preços também, né, para compor o orçamento, mas vou falar da pandemia, que na pandemia também teve um aumento dos materiais. Como que foi a pandemia para você? Você estava ali com 2 anos, nem 2 anos de escritório. Como que foi para falar, e aí, o que eu vou fazer? Foi bem assustador, tanto pela pandemia em si, né? E como eu tava acabando de abrir o escritório. Então, assim, eu falei... Em São Paulo. Tava, e assim, tinha acabado. Eu comecei o escritório em 2019. Nossa. Início de 2020. Exato. Início de 2020, eu falei, acabou. Já era. Você algum pensamento negativo assim que você teve? Não, porque assim, eu pensei, gente, as pessoas não vão poder sair de casa. Ninguém vai poder entrar para fazer obra. Ninguém vai gastar dinheiro. E eu pensei, tudo vai acabar, né? A primeira coisa que você pensa. Falei, vamos ver o que acontece. Ainda o escritório era bem pequeno. O seu escritório você tinha feito com recurso próprio? Você tinha possibilitado... Porque às vezes eu falo assim, às vezes você fez com recurso próprio, tinha uma reserva ali, estava tranquilo. Então, em alguns casos teve pessoas que pegou dinheiro, gastou tudo que tinha... É que, na verdade, eu comecei bem devagarzinho, assim. Eu não tinha dinheiro guardado, eu saí do escritório num mês, no outro eu comecei as minhas coisas sozinha, assim. Eu comecei home office, eu fiquei, trabalhava de casa, fiquei uns 5 meses trabalhando em casa. Quando eu comecei a perceber a necessidade de mudar, eu dividi uma sala, então o aluguel era baixinho, eu conseguia bancar aquilo e tudo. Aí o pessoal que me conhecia me ajudou, o marceneiro me ajudou com um móvel, o outro me ajudou com não sei o quê. Então, foi indo. Já fez umas permutas, umas parcerias. Exato. E aí, eu tinha acabado de mudar para o escritório um pouquinho maior, começou a pandemia. E aí, era só eu e uma estagiária, no início, que era bem pequenininho mesmo. E quando começou a pandemia, falei, bom, não tenho o que fazer, vou voltar para casa. E, pelo contrário, o escritório cresceu muito na pandemia. E todo mundo fala, porque as pessoas começaram a ficar em casa, né? Eu falei, não, nem foi isso. Eu acho que as pessoas estavam em casa, mas acho que todo mundo foi assim, vou mudar para um apartamento maior, porque se eu tiver que ficar... Então, assim, a gente não fez obra com pessoas que já moravam na sua casa, é sempre que compraram um apartamento maior, vou mudar... Mesmo na pandemia? Na pandemia. E aí, assim, eu fiquei, sei lá, uns 2 meses na tensão de, não vou fechar mais nada. Uma percepção diferente, né? Porque a pessoa ia pra casa, caramba, tá pequena essa casa pra nós todos aqui. Porque não ficava muito em casa, né? Sim. Na pandemia ficou... E até hoje tem resquícios assim. A gente, que nem eu falei, a gente conversa antes com os clientes pra entender o programa de necessidades. Tem muita gente que assim, depois da pandemia, agora eu faço 2 dias de home office em casa, então eu preciso de um lugar. Depois da pandemia, a gente começou a tirar o calçado pra entrar em casa. A gente não entra mais de calçado em casa. Então, algumas coisas ainda ficaram de resquícios, assim, da pandemia. Alguns comportamentos, Exato. Mas que você perguntou dos materiais da pandemia, subiu muito, não tinha, as coisas não entregavam, a gente não conseguia ir em loja, não conseguia comprar. Então, assim, foram momentos tensos. E na obra não podia entrar mais que 3 pessoas, 4 pessoas. Então, assim, a obra que era para durar 6 meses, a gente não sabia quando ia acabar, porque não podia entrar mais de 3 prestadores. Se eu subia, um tinha que descer. E assim ia. Aquele orçamento que você provisionou de gastar 20 mil, já foi para 35, e o cliente na pandemia. Então, acho que isso também foi um desafio, né? Exato. E assim, as pessoas... E no meio disso tudo, notícia ruim, sabe? De o empreiteiro perdeu a prima, então não vai trabalhar hoje, o outro não sei o quê, o outro tá no hospital. Um dos meninos sumiu, a gente não sabia mais o que tinha acontecido com ele. Aí todo mundo que era prestador de serviço. Aí depois descobriram que ele foi internado, aquela coisa. Então você ia lidando com os custos, mas você ia lidando com o emocional de todo mundo junto naquela loucura, Mas sabe? a pandemia, o efeito da pandemia, mudou sua forma de trabalhar hoje? Ou você acha que não mudou nada ou só aprimorou? Como é que foi? Eu acho que mudar o formato de trabalho não, mas eu acho que durante a pandemia a gente teve a chance de parar um pouquinho e pensar sobre sobre para que lado eu vou, sabe, assim? Porque quando você tá naquele auge da pandemia ali, eu pensava, meu Deus, não vou mais conseguir voltar para casa, para o sul, ver meus pais, o que vai acontecer. Então, algumas coisas mudaram mais na minha vida pessoal, de prestar mais atenção nisso. Dar valor às pequenas coisas. Exatamente, do que propriamente no trabalho. No trabalho,
Foram momentos difíceis de falta de material, de prestador que não ia, esses desafios, mas depois aos poucos foi dando para ir foi se ajustando, assim. Bom, deixa eu ver o comentário do pessoal aqui. O pessoal tá comentando legal aqui, ó. Tem um comentário top, tem uns comentários bons aí. Parabéns, Pamela, Gisele. Excelente profissional, continue fazendo sempre muito sucesso. O João Paulo Schmidt, parabéns, Pamela. O nosso projeto ficou lindo, com uma arquiteta. Beijos. A Larissa, eles são do Sul. Do Sul. A Larissa Senna, excelente profissional. A Gabriela Stirman, uma profissional e pessoa maravilhosa. Os projetos mais lindos são da Ludic Arquitetura. A Beatriz também. A Giovana Rosentini Nunes, arquiteta maravilhosa e projetos incríveis. A Patrícia Bombassaro, o trabalho da arquitetura e da engenharia impacta diretamente no sistema familiar. A estrutura de um lar pode facilitar a rotina e trazer qualidade de vida para as pessoas. Ela é psicóloga. Concretização de sonhos. Top. Ela é psicóloga? Esse comentário eu achei top. Ela resumiu legal aí. Maravilhoso. E na realidade, o que ela falou aqui é bem interessante também, porque a gente sabe que toda área, a gente tem bons profissionais, e a gente sabe que toda área tem alguém que às vezes não quer se dedicar. E você já teve alguma situação assim que você fez todo um trabalho, passou um orçamento, fez todo um levantamento para um cliente e às vezes através de uma dica o cliente fechou com uma outra pessoa ou uma indicação de mão de obra que depois você teve que voltar para fazer um trabalho? Como que você lidar também com essa parte? A gente já teve casos de cliente que não virou cliente, que pediu orçamento, acabou fechando com outra arquiteta e no meio da obra nos chamou do tipo, tô desesperada, não é nada disso que eu queria, você consegue revisar tudo. E eu sabia que uma hora eu ia ter que voltar atrás da minha decisão e tal. Assim, é mais difícil pra gente, porque a gente tem que trabalhar também com o emocional do cliente que já tá frustrado uma vez e meio que trazer um pouco de esperança para ele de que não, vai ficar do jeito que você quer e ainda você tem que adequar muita coisa, porque a obra já começou, porque ele já contratou o marceneiro, ele já pagou X. Dinheiro, né? Então, você tem que pegar aquele valor que ele já gastou, refazer um projeto em cima daquilo. Então, alguns desafios aí existem. E também tem a questão de mão de obra, que você faz todo um projeto, o cliente opta por fechar com um prestador de serviço muito, 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 muito barato. E daqui a pouco o cara sumiu. Isso aconteceu agora, assim. O marceneiro sumiu com o dinheiro e aí a gente tá, assim... Você também tem que lidar com o psicológico deles que estão super abalados porque perderam um super investimento, porque já pagaram o cara. E ver como você consegue ajudar. Daí vai mais da sua parte mais humana do que profissional. Porque você fala, putz, o cara já perdeu um monte de dinheiro. O que eu vou fazer para ajudar, sabe? E essa questão que você falou de orçamento, Marção, é interessante porque, assim, eu percebo que as pessoas, algumas pessoas que contratam a mão de obra, por mais conhecimento que elas têm, são pessoas que têm ali conhecimentos financeiros, né? Elas, eu não sei se a pessoa que vende a mão de obra para ele, aquela pessoa que é um cara muito bom vendedor e não vai executar e consegue passar. Mas assim, a gente vê diferenças de orçamento absurdo. Uhum. E as pessoas, não, mas, cara, mas não vai dar. Tá nítido que não vai dar. É a mesma coisa da gente abrir aqui no celular e ver um anúncio de um carro que a tabela FIP tá 100 mil por 60. Eu sempre falo... Então não tem como, né? A diferença de valores existe no mercado e isso é um fato. Agora, quando tá barato demais, desconfia, porque alguma coisa tem. A gente não sabe exatamente o que, mas alguma coisa vai acontecer. Eu provoco o cliente sempre o seguinte. Você vai comprar um porcelanato. Quanto que você vai pagar no metro do porcelanato? O cara vai comprar uma lastra para colocar na sala dele, aquele revestimento grande. Pô, ele não vai esperar que o cara vai cobrar R$40 para instalar. Exato. Não tem como ele fazer isso. Exato. O cara vai comprar um lustre, o cara vai comprar um lustre de 5K, não vai querer que o cara vai cobrar também 40. Exato. Então, tem umas coisas lógicas. Então, né? só para entender, então quanto mais valoroso o produto, o material, sim, a mão de obra ela custa mais por causa que você tem uma responsabilidade. Sim. Por exemplo, se você quebra um detalhe do lustre. Uhum. Vamos supor, um lustre, vamos imaginar que seja em média, tem gente que cobra de 10% a 20%. Se é 5K, vai dar R$1.000. E tem uma questão também assim, por exemplo, eu acho que é uma cultura que às vezes a pessoa que contrata, ela precisa entender que assim, e pro projeto dela, ela contratou você, um escritório top, foi lá e comprou um porcelanato top.
ela precisa da mão de obra, Tom. É lógico. Não tem como, né? Não, vou fazer aqui... Mas não. é que a gente tem uma cultura muito de desvalorizar a mão de obra, que na verdade é o mais importante. Mais importante. É o que vai fazer a diferença. É humano. Que é exatamente o que você falou. Às vezes a pessoa compra uma lastra que ela pagou não sei quanto, o cara vai lá e deixa um rejunte de um dedo. Acabou com o negócio, sabe? Então, assim, putz, e daí você economizou na mão de obra, que é o cara que vai... Você falou uma coisa interessante, só para complementar o que ela falou, tem até um vídeo do Pedro Cardoso, não sei se você já viu aquele vídeo, aquele humorista lá da Grande Família lá, pintor, né? Ele fala isso daí. Às vezes as pessoas, ele valoriza as coisas, não valoriza a pessoa. Né? Então, tipo assim, você comprou um produto, na hora que você for comprar um produto, é compatível com aquilo ali, né? Então, você tem que trazer as mesmas... É claro, não é que você vai comprar R$1.000 no metro quadrado, sei lá, o 500, um granito, por exemplo, toda essa questão aí que... E a qualidade, quanto mais caro o material, mais dedicado, precisa ser também, claro, né? Você está trabalhando com materiais caros. E a qualidade do projeto tem tudo a ver com a boa mão de obra também, né? Senão não valeu a pena todo o esforço que o escritório teve, o dinheiro que ele investiu no projeto, para ter aquele projeto, enfim, dentro daquela situação. Mas falando nessa questão da mão de obra, eu acho que o desafio hoje em dia é complicado, porque também a gente sabe que não está fácil para as pessoas que estão contratando pagar, né? Mas assim, dos materiais que você enxerga hoje na construção civil pós-pandemia, qual que destoou mais daquilo que você está acostumado a comprar? Vamos imaginar no apartamento, a gente tem o gesso, a gente tem a parte mais de obra ali, areia, cimento, a gente tem a parte decorativa, tem móveis, tem marcenaria. O que mudou mais nisso daí? O que eu observei que subiu muito o preço são metais, tipo torneira, chuveiro. Isso, o preço, assim, subiu muito e continua subindo, porque torneiras que a gente comprava misturador em 2020, digamos, R$1.200, hoje está tipo R$4.000, sabe? Você fala, meu Deus. Aquelas torneiras bonitas. Exato. Tal, né? Até mesmo de banheiro, que a gente sempre usava uma que era a linha mais em conta e tal. Gente, é um absurdo que subiu. E vem reajustando assim, ó, mês a mês continua, não é que parou de subir, continua subindo o valor continua, sabe? Mas assim, você estava falando sobre os clientes. Me tira uma dúvida, como é que você, como arquiteta, consegue diagnosticar que tipo de cliente você consegue, por exemplo, você vai fazer lá um orçamento, um projeto, você mostra para ele, mas como é que você consegue apresentar para ele e saber quem é ele, eu falo do fator social, né, financeiro, para você diagnosticar que tipo de material, de projeto você vai oferecer para ele? Como é que você faz isso? Quando a gente começa a parte de projeto, a gente sempre pergunta para o cliente quanto ele pensa em investir. Sondagem. Exato. Às vezes as pessoas não têm. Você percebe que a pessoa é super esclarecida em outras coisas e não tem noção de quanto ela vai gastar numa obra. Tem bastante? Muito. Acho que a maioria. A maioria. E aí você fala, não, mas com isso você não consegue nem, assim, começar, sabe? Então, assim, daí a gente vai trazendo a pessoa para a realidade. A pessoa vai para casa com aquilo na cabeça. E acho que ela dá uma refletida, ela fala, realmente. E aí começa a conversar com pessoas. A gente dá o primeiro insight para ela, Sim. Entendeu? Aí ela começa a conversar com as pessoas que também estão fazendo obra. Daí as pessoas começam a contar quanto já gastou e volta para a próxima reunião mais com o pé no chão, assim. Mas a gente vai indo. E depende também aonde que é o imóvel, né? Qual que é o bairro, qual que é a torre, qual que é o padrão que está se fazendo. Exato. Já também, né? Já presenciou briga de marido e mulher? Não, mas eu queria isso, eu queria aquilo. Direto. Aí a gente fica naquela saia justa, assim, aí, faz uma... Aí a mulher fala, não é amiga, não é assim, amiga. Aí assim... Cara, que amigo, como é que é? Que a gente sempre dá uma risadinha, né? Mas vocês podem decidir isso em casa, daí depois nos falem o que vocês decidiram, podem pensar com calma. Mais suave, assim, mas é o que a mais... briga é mais por causa do quê? É que assim, homem vai pra reunião, ele quer saber o tamanho da TV. Onde vai a TV? O tamanho, se dá pra ser a maior que tiver. Se vai ter espaço do churrasco, daí eles são muito interessados nessa área. Bar. E só. E daí na hora do churrasco, cervejeira e um ou outro quer saber da adega. E a mulher? A mulher quer saber tudo. Aí ela... a cozinha, onde vai ficar tudo, ali. quarto, cozinha, sala, decoração, peça.
Aí ela dá o espaço do marido, né? Ó, você pode escolher ali, você pode falar agora que é o seu espaço. Só que aí também tem uma estratégia interessante, né, nisso daí. A gente, eu faço a gente brinca, né, que nos finais de semana a gente é corretor de imóveis ainda. Então tem uma estratégia para vender também, que eu acho que você deve ter, né, claro. A gente tem o nosso lado profissional, que é no seu caso de apresentar o projeto, que já se vende uma indicação, mas também a gente sabe que no caso aí, é a mulher que compra, mas quem paga é o homem. Então precisa de uma estratégia também. Como que você lidar com essa estratégia para agradar a mulher, agradar o homem, mas fazer o homem pagar também? A gente fala o homem pagar, entre aspas, assim, na questão da carteira. A gente sabe que é o casal ali também, né? Como é que você faz? Eu tento sempre agradar a mulher, porque eu penso, ela chega em casa e muda a cabeça dele, vai dar tudo certo. Eu sempre vou no caminho dela. O homem eu tento agradar com o tamanho da TV e tá ótimo, entendeu? Olha como coube uma TV grande aqui. Eles ficam felizes. Aí a mulher, você já força nela ali, aí ela que faz o trabalho de venda lá. Exato. O poder de convencimento é dela. Ô, amiga, vem em casa e arrebenta. Eu já quero... faz aí, tá pronto. Deixa eu perguntar uma coisa. No caso, do seu trabalho, você divulga bastante pelo Instagram? Quais são os seus meios de divulgação? Como canais é que é feito essas divulgações? Explica pra gente. O maior canal é o Instagram. Assim, eu comecei, quando eu não tinha nenhum cliente, eu inventava projeto e postava, e aí começaram a vir clientes mesmo, e até hoje é o Instagram, assim, e daí, claro, fiz uma irmã que indicou a outra. E é você mesmo que posta, você mesmo que faz? Eu faço todo o Instagram, tudo. Na casa das mulheres não tem ninguém que mexe essa parte aí, não? Não, isso é uma coisa que, assim, dá trabalho, mas eu não abro mão de fazer, porque eu acho que é exatamente a minha personalidade ali, sabe? E deixa mais humano, né? Exato. Porque você faz os stories. Dentro da obra também, porque você tem material todo dia, né? Com certeza. Você tem projetos sendo executados, tem você tem tudo. negociação de reunião para fechamento, discutir projetos, tem canteiro de obra, marcenaria. Você podia fazer uma história do marido e a mulher brigando. Ao vivo aqui agora. Falar, ó, a vida de arquiteta, como é que é? Aí sim, aí ia viralizar e ia ser ia falar, opa, tem um calor pra câmera, vai lá, porra. Exato. Ela contou a história que vai contar pra gente. Pessoal, participa da enquete aí, tá? No finalzinho nós vamos perguntar pra nossa convidada. O que você pensa sobre as dúvidas das pessoas em relação à arquitetura? O que você pensa sobre essas dúvidas? Que são dúvidas compreensíveis, dúvidas interessantes, dúvidas importantes ou esclarecedor? Eu acho que já deu para entender mais ou menos o que o arquiteto faz, né? Se tiver uma dúvida, coloca aqui para nossa profissional Você responder. quer ser arquiteto, tá com dúvida? Caramba, eu queria ser arquiteto. Então faça a pergunta aí que a nossa convidada expert, né? Vai contar aí como é que faz. Você que nunca fez a reforma numa casa velha, uma casa antiga. Começa a fazer desenho em casa, né? Eu acho que era criança, eu era arquiteto. Né? Vai falar, fica ali quieto, vai ficar aqui quieto. Entendi. Meu Deus. Fala pra gente, Pamela, agora como é que tá os seus projetos para em diante? Como é que é a Casa das 12 Mulheres vai aumentar? Vai ser 24? Ou como é que é? Como é que você pensa? Porque o Brasil é um canteiro de obras, pela gente ver, né? E vai aumentar mais. E vai aumentar mais. A gente tem visto aí que está aumentando cada vez mais o setor de construção civil, o setor de serviços. Como é que tá os projetos, suas metas? O que você pensa aí pela frente? Nossa meta é continuar, né, crescendo cada vez mais e expandindo, enfim, não parar, não se acomodar, né? Hoje a gente tem a equipe bem redonda, assim, tá tudo muito bem alinhado, mas a ideia é que só cresça e expanda ainda mais. Qual que é a sua estrutura hoje? Você consegue gerenciar quantas obras hoje ao mesmo tempo? A gente, é que assim, entre obras, clientes, início de projeto, obra em andamento, finalização, são cerca de 40 clientes no momento, assim. Mulher, como é que você faz isso? Como é que é? Então, eu sei que mulher tem esse poder de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas como é que você gerencia isso? Então, o nosso escritório, ele são eu de arquiteta e mais 4 meninas arquitetas. Então, cada uma delas tem já os seus clientes que elas atendem diretamente. Certo. Eu coordeno elas. Hoje em dia, eu fico muito mais off do dia a dia mesmo, diretamente com o cliente. Eu participo de algumas reuniões. Obra, eu já não participo mais tanto do acompanhamento, são elas mesmo. E, assim, fazem o trabalho muito bem feito. Então, não tenho problemas com isso. E aí, assim, também a minha memória, graças a Deus, é muito boa. Então, o que eu sei exatamente em que fase está cada coisa, cada projeto. Então, isso... Legal. E a equipe muito alinhada, assim, das meninas também facilita muito, porque
não passa nada, tá o tempo inteiro sendo acompanhado. Então, A equipe de obra também está bem alinhada. sempre né? bem alinhado, assim. Quando é a equipe que a gente já está acostumado a trabalhar, aí é olho Bem mais fechado, tranquilo, praticamente. Você confia, você sabe que o cara vai entregar material de qualidade, que não vai passar uma fiação ali de segunda, que vai fazer um acabamento bom. Então, assim, facilita muito, né? E que também sabe como você cobra, né? Exato, sabe o jeito... resultado final. Exato. Isso que é mais importante também, né? Porque às vezes quando você pega uma mão de obra diferente, o cara não está acostumado como que as cobranças dela, Exatamente. como que ela gosta. Isso vai desde uma limpeza até um acabamento, né? Tipo, hoje quem faz muito nicho, aqueles acabamento em meia cana. todos Isso esses que eu ia detalhes comentar, aí, que você né? falou do material, que compra um material caro e depois instala. Você compra um porcelanato super bonito para o banheiro, o cara vai lá fazer no shaft sem acabamento de 45 graus. O empreiteiro que trabalha com a gente já sabe que tem que ser isso, nem passa pela cabeça dele fazer diferente. E tem que ser daquele jeito ainda, Exato. né? Com massa plástica, Exatamente. com as lixinhas, colocar todos aqueles detalhes. Então, Exato. o arquiteto, ou seja, você é o intercâmbio entre o cliente e o executor, vamos dizer assim. Exatamente. Você entende o cliente e você entende o executor. Aí você sabe o que tem que ser feito, aonde, Exatamente. a forma. É por isso que tem que ter esse trabalho redondinho. Exato. E todo esse jogo de cintura também, né? Porque é o que você falou, segunda-feira, normalmente, o pessoal da mão de obra começa a morrer alguém, né? Tem uns detalhes. Isso sim. Já morreu muita gente, você Já morreu, e o pior é que tem gente que já morreu 2 vezes. Então você calcula. O cara esquece. Esquece, exato. Ressuscitou. Exatamente. Quando sua mãe, Jesus. Ah, tá. Exato. Eu acho que isso é o maior desafio, né? Eu acho que a gente que trabalha na construção... a gente sabe que tem uma galera boa, consciente, os caras que estão ali, a gente fala pau pra toda a obra. Mas a gente sabe também que tem uma galera, né? Sempre tem aqueles mais soltos. Mas faz parte, não tem jeito. Na segunda-feira você não pode contar muito. Às vezes o cara vem, trabalha, né? A gestão de pessoas. Né? Exato. Isso você não aprendeu na faculdade, você aprendeu com o dia a dia. Exatamente. Não na faculdade. Com toda esse trabalho de gerenciar as pessoas, gerenciar a obra, tem essa questão financeira que você também tem que gerenciar, porque você tem que pagar essas pessoas que trabalham com você. Como que você faz? Como que você consegue ajustar essa parte financeira? Como que você administra isso hoje, pensando que você tem um negócio, que você tem uma empresa, que precisa ser sustentável? Como que você lidar com essa parte financeira também, que a gente sabe que a gente tem bons profissionais que são ótimos em ganhar dinheiro, né? Mas a gente sabe que quando chega na administração, no poupar, no investir, eles têm alguma dificuldade. Muitos negócios, muitos escritórios fecham exatamente por falta dessa administração. Como que você lidar com isso? Que nem eu falei, faculdade nenhuma ensina você a administrar. Quando você vai abrir a sua empresa, você não sabe para que lado você vai, você não imagina que tem que fazer um monte de coisa que tem que fazer. Então, assim... eu, graças a Deus, tive a sorte, até foi o Anderson que comentou aí, de encontrar o escritório de contabilidade que me ajudou muito e me deu todos os caminhos, porque eu não fazia ideia. E eu sempre, que nem eu falei, eu fui dando passos pequenos, assim, que eu sabia que eu ia conseguir dar conta de pagamento, investimento sempre de olho para não ultrapassar, porque quando você começa, você tem vontade de fazer tudo, né? Sim. Então, aos poucos, as coisas foram acontecendo e me possibilitando investir mais. Assim, desde que a gente começou o escritório, eu comecei dividindo a sala. Depois eu mudei. Desse pequenininho, eu mudei para um outro ainda maior. Depois eu aluguei a sala do lado para quebrar a parede e juntar os dois. Então, assim, se você não se planejar um pouco, quando você vê, acabou o dinheiro, né? Você que quebrou a parede, você chamou o arquiteto para ver ou não? Chamei sim. Tinha um tubo, se tinha um negócio. Exato. E então, assim, o planejamento ainda, no início, era muito vago, porque eu não conseguia prever coisas que poderiam acontecer. E, ao mesmo tempo, com aquela vontade de investir, de comprar impressora tal, de fazer não sei o quê, de nananã. Então, assim, sempre foi muito pé no chão, mas sempre eu com a coragem ali do lado, que às vezes eu pensava, putz, não vai dar, mas eu vou tentar. Até agora a gente está fazendo um aplicativo para telefone do escritório, que é um investimento mais alto e tudo, mas que é um investimento pro cliente, porque ele vai poder acompanhar a obra dele ali, saber os serviços que vão estar sendo feitos, quem vistoriou.
Vai ter uma comunicação que vai estar entre todo mundo do escritório sabe o que está acontecendo. Exato. E o cliente, cada cliente sabe da sua obra. Exatamente. Um chatbot, mais ou menos assim? Na verdade, assim, a gente está em desenvolvimento ainda, porque não é que você compra o aplicativo pronto, né? Você vai desenvolvendo junto ali. É um trabalhinho, assim, suado, porque vai e vem, vai e vem. Tem um custo, tem um custo, um investimento mais alto. Mas que é uma coisa que eu já estava me programando há muito tempo para fazer, sabe? Vai facilitar a sua vida também. Exato. Né? Até a comunicação com os clientes. Exato. E o cliente vai estar mais seguro de que as coisas estão acontecendo. Fica mais documentado também ali, né? Fica toda essa questão da transparência e também da segurança. Você falou, quando eu te fiz essa pergunta, é interessante porque é o seguinte, que nem assim, às vezes tem pessoas que têm um negócio, vários empreendedores, às vezes ele não sabe o custo dele ali, né? Que ele tem um custo mensal que ele precisa custear, independente se tem obra ou não. Ele tem que ter um cálculo quantos projetos ele precisa rodar para que ele pague aquele custo. Sim. E acho que nesse custo, tanto para quem trabalha no setor de serviço ou produto, é muito importante esse equilíbrio aí, né? E eu percebo que as pessoas se perdem exatamente nessa parte aí. Ou seja, com o tempo ele vai entrar no vermelho, ele não tem uma noção de quando ele não fez esse balanço para saber, peraí, eu preciso ter 10 projetos para ter essa estrutura. Sim. Se eu for para essa outra estrutura, como você falou, eu quebrei a parede para entrar na outra sala, eu preciso dobrar minha quantidade de projeto, né? Exato. Então, tudo isso aí é uma conta que faz que você tenha ela atualizada, que você toca e que é importante também para o negócio, né? Para, às vezes, o empreendedor que está ali, não está cuidando bem das finanças, eu acho que é muito importante isso daí. É claro, fazer um bom projeto, atender bem o cliente, vender, a faculdade não traz isso, mas é importante também o empreendedor buscar conhecimento nessa parte das finanças. Exato. E até assim, sempre se programar para os custos que possam vir ali na frente. Né? Exato. Então, assim, não é porque você lucrou X no mês que você vai gastar o X, né? Você tem que sempre prever os próximos custos dos próximos meses, assim. Isso, graças a Deus, também a gente, né, sempre com o pé no chão, com tranquilidade de ir resolvendo e é exatamente o que tu falou. Vai aumentar a estrutura, eu posso aumentar essa estrutura ou não? Então, eu sempre dei o passo depois que eu sabia que eu já podia fazer isso, porque senão... Tem uma pergunta aqui interessante, da Stefânia Sendron Panseri. Eu queria saber se você já dispensou algum cliente por ter uma expectativa diferente da linha de trabalho que o escritório segue. Já. Já? Na verdade, assim, não é nem de projeto estético, assim. Foi a conduta do cliente em reunião, primeira reunião, assim, que não tinha nem fechado, de ser de grosseria, tratando, sabe? E aí a pessoa queria fechar, mandou depois mensagem para fechar. Eu falei, olha, não, porque não, se a gente já começou assim, agora você imagina um ano de obra aí na frente, o que vai acontecer, sabe? Verdade. Você já percebeu um problema. Você viu o problema lá na frente. Exatamente. Bom, a Marina fala assim, excelente profissional e ainda bem-humorada. E a Mayara Schumann, entregando excelência para os clientes. Neto profissional que se prontifica a isso. Parabéns. Pessoal comentando Obrigada. bem. Como é que você como você lidar com as críticas? Você monta lá alguma coisa, algum projeto, você não gosta ou alguém não gostou? Como é que você lidar com isso? Assim, no início eu acho que aquilo me pegava muito no meu pessoal, sabe? Assim, ai meu Deus, eu não entendi o que eles queriam e tal. Hoje em dia, como a gente aumentou muito essa parte de conhecer o cliente, entender, tentar entrar um pouquinho na vida dele, sim, acontece muito menos. Mas é normal, porque se apresenta um projeto de 300 metros quadrados, alguma coisa o cliente não vai ter gostado. Eu aprendi uma ideia que é não criar expectativa, que ele vai ter expectativa. Aí já facilita mais. Aí cria uma perspectiva. Aí você deixa ele... que a gente sofre muito com essa questão da expectativa. E às vezes você está apresentando o projeto e o cliente não esboça nada. Você fala, meu Deus, errei do início ao fim, né? Porque ele não falou nada. Aí acaba, ele fala, nossa, era exatamente isso. Eu falo, meu Deus, mas por que não falou nada antes? A apresentação inteira. Eu fiquei tenso o tempo todo. Mas assim, como a gente realmente... tenta entrar um pouquinho no mundo do cliente, facilita muito, porque você consegue entender o que ele está esperando, sabe? Quando você fala entrar no mundo, é que nós conversamos anteriormente, você entender o dia a dia da pessoa, as pessoas os gostos, a família, os gostos. Exato. A gente conversa muito sobre referências, a gente pede para o cliente levar o que ele gosta, o que ele printou no Instagram. E como a maioria dos nossos clientes vem pelo Instagram, ele já vem porque ele gosta daquilo que ele viu. Então, a linguagem dos projetos é sempre muito parecida de um projeto com o outro. Claro que muda um pouco por conta da personalidade de cada um,
mas já vem com aquele, já gosta daquilo que viu, então pra gente já facilita, Já assim. teve alguma coisa que você pediu, algum cliente pediu pra fazer e você, caramba, isso Ah, já. tem como falar pra ele? Que foi? Já, foi bem no início, assim, que a cliente queria a casa uma parede de cada cor, a casa escura. A gente fez, né? Mas assim... Castelo, que ele era Drácula? tipo isso, assim, pro meu gosto, péssimo, jamais faria. Foi mesmo? Mas assim, foi a única coisa que eu fiz que eu falei, putz, vou fazer. O pessoal já te pediu também cofre secreto? Tipo assim, os lugares pra guardar os... Sempre pede. Mas tô guardando dinheiro em A casa. maioria Pessoal, pede, mas mais pede. tipo assim, pra joia, documento. Nós fizemos uma reforma numa casa lá em Cotia. E o cara, ele era armeiro e colecionador. Aí nós fizemos um forro falso, cara. Fizemos o guarda-roupa, o marceneiro fez o guarda-roupa. Aí antes, entre o teto e o guarda-roupa, fizemos um para o cara guardar as armas. Nossa Senhora. Já escondemos cofre. Mas até o pessoal medo de tem uns saber, pedidos, né? Tem gente que tem umas loucuras aí. Mas Cotia já é mais ali pro interior, né? É casa, apartamento, acho que é mais Agora só uma complicado. dúvida. Você, por exemplo, o cara pede fazer um cofre, né? Então, olha, a gente sabe que você guarda algo de valor. Isso aí tá dentro vamos dizer, do profissionalismo do arquiteto e justamente com o cliente. Como é que... Porque assim, você vai saber onde vai o seu cofre, né? É que assim, um monte de gente vai saber, porque o cara que vai instalar o cofre vai saber, eu vou saber, o marceneiro, se tiver um fundo falso, o marceneiro também vai saber. Mas eu acho que, quanto a isso, assim, é o de menos, porque esse pessoal todo sai da obra depois, né? E normalmente o pessoal é de confiança, teoricamente, além né? da confiança, Exato. a gente tem camadas de segurança. Então, o pessoal que entrou ali, todo mundo tem um cadastro, todo mundo tem Exato. tudo isso. Daí são pessoas Mas da eu equipe, tive um né? cliente que pediu 2 cofres. Daí eu falei assim, putz, 2 cofres, né? Vai desviar a atenção. Aí eu falei assim, como assim? Boa. É que Isso eu se chegar alguém aqui, eu mostro um. O outro não precisa. Eu falei, entendi. E aí o cara tem a fechadura, que ele vai mudar a senha, ou vai colocar uma eletrônica, Exato. né? Ele tem uma Legal. série de situações Hashtag fica a aí que é dica. importante. Muito bom, 2 cofres. Meu diretor, vamos dar o ok na nossa enquete pra gente ver o que Qual que foi aí a grande... a galera... Eu acho que eu voltei na primeira, meu. O que você 67. pensa sobre as dúvidas das pessoas em relação à arquitetura? 66% disseram que é compreensível e importante. 22% interessante em compreender. 7% esclarecedor, quando se sabe, né, quando se conhece. E 3% importante para a compra da casa. E aí, o que você tem visto sobre isso, Pamela? O que as pessoas pensam sobre dúvidas em relação à arquitetura? Como dúvidas. Essas dúvidas, assim, elas acham que é compreensível essas dúvidas? Você acha que é compreensível? Você acha que é interessante quando as pessoas acabam compreendendo o que é arquitetura? Você acha que é esclarecedor? Porque tem muita gente que não sabe o trabalho de um arquiteto. Às vezes até o pessoal chega lá no escritório e fala, é que eu nunca fiz nada, não faço ideia de como é. Exato. Ou é importante para a compra da casa? Eu acho que soma tudo. Aí. Eu ia falar, eu acho que é o conjunto de tudo isso, assim, porque muita gente não sabe a importância, tem gente que fala assim, mas eu consigo fazer, e depois fala, putz, você podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, se eu tivesse contratado. Então, eu acho que a profissão, ela ficou meio que numa categoria, assim, meio dispensável, sabe? O arquiteto é dispensável, eu mesmo faço, eu dou um jeitinho. Mas eu acho que, assim, que quanto mais se fala e mais você mostra as possibilidades que podem acontecer dentro de uma casa, mais as pessoas vão acreditando nisso, sabe? É porque você vê o espaço e você consegue arquitetar ali, projetar vários lugares, várias coisas. O próprio nome já fala, arquitetar. Então significa que você vai... Eu tenho um pouco de dificuldade de chegar num lugar assim, olhar e pensar. Eu preciso de planta baixa e lápis, e aí eu consigo pensar. Às vezes, pra mim é mais importante eu ter uma planta do que eu ir no lugar olhar. A sua inspiração vem de quê? Vem de alguns artistas? Essa inspiração, o espírito de Van Gogh vem você... De Maia. Exato. Eu costumo, assim, seguir vários arquitetos que o gosto bate com o meu, uma arquitetura mais contemporânea, mais clean, mais atemporal. Oscar Niemeyer é fichinha, não. Oscar Niemeyer não faz meu tipo, mentira. Justamente pra gente se inspirar, assim. Então, eu acho que viajar abre muito a cabeça, porque você vê muita coisa diferente, que aí você lembra que você pode fazer em tal lugar. Às vezes até, tipo assim, passear em ruas que tem lojas, você vê uns designs diferentes e tal. Acho que é meio que a vivência do dia a dia que você vai
trazendo mais repertório para usar, sabe? Às vezes você tá na casa de um amigo, né? E vê uma coisa que ele fez, você fala, nossa, isso eu podia fazer em tal pessoa, sabe? É meio que tá sempre com o olhar assim atento. Essa parte da viagem é muito enriquecedora, né? Tipo, você vai no local, você enriquece, né? Traz uma arquitetura, vai pro Nordeste, você vê coisas diferentes. Exato. Aí já tá com o namorado, tá comendo no restaurante, ela tá olhando aquela... Nossa, mas acontece. Amor. Acontece Ela, muito. nossa, aquele negócio daquele lustre podia ficar na casa da Maria. Exatamente. Nossa. Eu viajei ano passado, fui pra Feira de Milão, que é de móveis e tudo. É a maior, né? E aí eu tava num hotel, mas era um hotel super simples e tal. Você foi em Milão. Tem uma arquiteta parceira da gente, da RS Design aqui de Santo André, que foi lá também, a Rosemary. Ah, muito legal, vale muito a experiência. E eu tava nesse hotel, assim, super simples e tal, e eu tava vendo justamente acabamento de porcelanato, e eu mandando pras meninas, olha só como foi feito e tal, olha a iluminação. Elas falaram, você tá de férias? Não precisa ficar mandando pra gente, calma, sabe? Mas o instinto, né? Exato. É o instinto. Exato. E essa questão que você falou aí do arquiteto, uma coisa que é bem interessante hoje, é a segurança do processo construtivo, né? Por exemplo, em apartamentos hoje, você precisa de uma documentação. Sim. Que o profissional tem que fazer, né? Recolher um RT e tudo, execução de um RT de projeto, um RT de execução. E às vezes tem cliente que quer fazer um projeto... O que? Uma documentação? A RRT é o Registro de Responsabilidade Técnica que a gente, como profissional, tem que emitir. Então, assim, se você for trocar o piso da sua casa, é lei que você não pode trocar o piso sem um arquiteto fazer essa documentação. Alguns condomínios, quando a gente faz a obra, então, que lógico, vai demolir parede, vai abrir nicho, a gente tem que fazer, fato, ninguém consegue começar uma obra sem isso. Certo. Mas tem cliente que nem sabe que tem que fazer isso. Começa, depois leva uma multinha. Exatamente, aí para a sua obra para daí você chamar alguém e tudo mais. Já aconteceu de, tipo assim, pessoas me dizem assim, faz a RRT, eu só vou trocar o piso. Não vou fazer, não vou ir lá vistorial, não sei o que você vai fazer, sei lá, se vai... Sobrecarga, que o Sobrecarga. cara vai colocar piso sobre piso. Exato. Isso acontece muito, porque assim, já teve pessoas que contratou a gente, né, a parte de mão de obra, de empreitada para fazer. A gente começou no primeiro dia, no segundo dia o síndico falou, cadê a documentação da obra? Eu falei, mas a gente só está executando. Ele falou, mas o proprietário... Eu falei, enfim, o proprietário não tinha nada. Porque, às vezes, existe isso. O proprietário não contrata o arquiteto, mas ele pega a documentação. Ele faz a documentação do condomínio e tal. E aí, hoje, quando acontece isso, a gente tem um arquiteto parceiro que faz isso aí. Mas, resumindo, ele faz porque a gente já é parceiro com ele, sabe que eu vou executar. Mas é a mesma coisa de você pegar... você vai receitar, dar um remédio sem receita e falar, não, você vai mandar um WhatsApp e falar, não, pode usar, né? Então, tipo assim, a RT, no caso do arquiteto, muda um pouquinho, né? Do engenheiro para o arquiteto. Né? A gente é a RRT, que é pelo CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. No caso da engenharia, o RT, né? Exato. Tem um custo de documentação. No caso, por exemplo, se o contratante contrata você o pacote, isso é o pacote. É o pacote. Está incluso. Está incluso. Quando eu faço o acompanhamento, exato. Isso. Agora, quando o cara, no caso aí, o pessoal vai cobrar R$1.000, R$1.200, vai depender do trabalho do cara e o que vai fazer também, né? Exato. E é interessante essa questão de sobrecarga, né? Porque tem cliente que insiste em colocar um piso sobre piso, tem cliente que insiste em fazer um enchimento de uma sacada sem usar uma argila expandida. Exato. Então, assim, e é o que a gente falou, são pessoas bem instruídas, mas que é muito... Que não tem o conhecimento disso, né? A né? enquete vai nesse sentido. Eles é muito leigo nesse sentido. Aí eu pego o exemplo, falo, você lembra no Rio de Janeiro que caiu a laje? Lembra de São Bernardo que caiu uma laje? Tanto que a maioria do pessoal colocou 66% compreensível e importante. Então, eu pensei que ia ser importante para a culpa da casa. É porque assim, tem pessoas que fazem uma reforma na vida. Tem pessoas que nunca compram um saco de cimento. Então, é um mundo diferente do nosso. O nosso é o dia a dia. E a pessoa nem imagina que a argila expandida não pesa e que a outra coisa pesa, sabe? Então, assim, nem passa pela cabeça. Nem sabe o que é uma argila expandida, não tem noção desses materiais. Isso que é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho é esse. Eu falo, pessoal, é o nosso trabalho. Eu gosto quando o cliente pergunta, porque daí isso valoriza a nossa mão de obra. Porque ele vai saber o conteúdo que a gente tem. O conhecimento, o processo construtivo. E além de aprendizado também, né? Exatamente. Assim, a gente já fechou vários trabalhos exatamente através de uma pergunta que o cliente fez, a gente conseguiu tirar toda a dúvida dele e o cliente hoje ele está atento. Sim. Quando você chega para fazer uma medição, imagina você fazer uma medição, já foi um arquiteto, já foi o outro ali, né? Isso daí é muito importante. Eu acho que é super válido, a enquete foi muito feliz, o Marcião foi feliz na enquete aqui, porque contemplou toda essa parte aí
E eu acho que isso aqui pra gente, eu mesmo adoro isso aqui. Adoro pergunta. Quanto mais assim, pergunta que a gente fala. A arquitetura, ela se atualiza? Como é que é? Ou é somente esses insights que você vai nas ruas que você vê? Ou tem estudos? Na ou tem... real mesmo. Como é que é? Eu sempre falo que anda junto como se fosse moda, assim. Sempre tem tendência. Tem a Milão, tendência. você tá em Milão, Exato. já tá lá. Tendência. Tem época que há Agora é o que cores, digamos por cores. Agora tá todo mundo querendo tons terrosos. Né? Teve a época do azul. Todo mundo queria tudo com azul, decoração com azul. Agora tá tons terrosos. Uma dúvida, um exemplo. Eu não assisto muito, mas eu vi que na casa do Big Brother são casas, uns quartos muito coloridos. Aquilo ali é o arquiteto que faz? Como é que é? É que ali no Big Brother é uma coisa bem específica, né? Certo. Eles fazem já aquilo que é o que a Patrícia falou na mensagem ali, Certo. que é a questão de mexer com o teu mal, te deixar assim, mal-humorado, incomodado. Não é um quarto Pra causar um tranquilo, estresse no exato. caso. Sim. Não é um quarto tranquilo que vai te trazer relaxamento, que tu vai descansar. É um quarto que vai te Iluminação fazer a mais- tua cabeça bombar de pensamento. Muita informação, muita cor carregada. Então, assim, a casa do Big Brother é Uma feita questão já comercial. pra isso, pra sabe? E isso vocês veem também, por exemplo, quando você vai muito em teatro, que nem hoje eu vejo muitas igrejas que estão ficando escuras, pretas, e estão ficando sentadas. Eu fui perguntar para um psicólogo, ele falou que é porque a centralidade todo dia da pessoa, quando você vai no cinema, é na tela, né? É a mesma coisa. Isso veio lá dos Estados Unidos. Existem tendências que vêm de fora para o Brasil, ou essas tendências você acaba fazendo conforme a moda? É que assim, no Brasil, graças a Deus, a gente tem uma arquitetura arquitetura de interiores muito bem atualizada, muito E bem ampla. feita. A gente tem designers de móveis muito, muito bons, muito reconhecidos lá fora, aqui. E a gente tem uma arquitetura muito rica aqui, sabe? Materiais também, a gente mora num país que oferece muito material natural, então que possibilita, Pedras, tudo, né? exato, possibilita muita, a gente usar a criatividade mesmo. Eu acho que a gente até é referência, assim, de arquitetura, mesmo? sabe? Legal. Uma arquitetura mais ousada também, né? Eu percebo que o pessoal Mais brinca psicodélica. muito com as coisas também. Eu acho que tem essa parte da arquitetura mais descolada também, né? Eu sempre falo, assim, me chamar pra fazer uma coisa descolada, colorida, não sei fazer. Não consigo fazer, não é comigo. Você tem que chamar outro arquiteto que saiba fazer. Eu sou aquela coisa mais atemporal, mais clean. Eu entro em casa, esse apartamento desse pessoal que eu fiz a casa de Itu, eu fiz ele em 2020. Já passaram quase 4 anos, eu volto lá, eu acho lindo, assim, tá impecável, não tá fora de moda. Então, eu prefiro isso. Mas tem arquiteto que faz super bem, brinca com cor, com textura. Mas você não é muito do cliente também, que como ele fez aquela ficha de anamnese, vamos dizer assim. Exato. Aí ele não vê essa pessoa é descolada. Mas eu acho que ele já vai te contratando pelo estilo do que ele viu. Quando ela ele entra quer no uma coisa perfil, mais colorida, isso, já viu os ele vai para um projetos, arquiteto que isso tem aí. um feed todo colorido, que Legal. Por isso é importante nas redes sociais, você ter sua rede social, o site. Você tem site também? Tenho. Tem um site. Agora uma pergunta assim interessante que eu ia fazer para você. É o seu propósito de vida hoje? Você está na arquitetura? É o meu propósito. Você se sente bem quando você termina um serviço? Eu sinto bem quando eu termino, quando eu começo, quando tá um caos acontecendo, eu me sinto bem também. Não Quando tem é sexta. Domingo Esse à sábado noite tá... com o senhor da música do Fantástico. Aí você vai trabalhar segunda-feira. Como é que você fica? Não, eu fico feliz, eu gosto. Você vai Eu trabalhar abro a porta e sinto o cheirinho do escritório e falo, é bom estar aqui, sabe? Então esse é o propósito. Exato. Então tô no caminho certo, né? Top. É bom quando... É porque, assim, às vezes a gente vê muitas pessoas que ganham bem no que vendem, no que fazem, mas não gostam daquilo que fazem. Sim. E quando você vê um profissional que faz bem e gosta daquilo que faz, então é válido, é confiável e é por isso que é o segredo do seu sucesso. Porque para que as pessoas possam comentar aqui, dizer sobre isso, você ter 12 mulheres é algo surpreendente, ainda mais agora. Já são quantos anos você está aqui em São Paulo fazendo? Que eu tô em São Paulo 10 anos, vai fazer 10 esse ano. anos. E lá no Rio Grande do Sul já estava trabalhando com isso há 2 anos, 3 anos? Eu comecei em 2016, há uns 4 anos. Então tudo dá uns 14, 15 anos nesse trabalho. Talvez e mais ainda. Então, tem muito mais. Mas eu falo, a nossa profissão, ela é muito... ela absorve muito da gente, assim, sabe? É uma profissão, não é fácil
A nossa profissão é uma profissão que exige muito, que mexe com o psicológico o dia inteiro. E se você não gostar, você desiste. Porque é muita pressão. E assim, parece bobeira, mas se você não tiver assim o mínimo de leveza, você não dá a volta, sabe? A pessoa está assistindo, ela quer ser arquiteta, o que ela tem que fazer antes? O que ela poderia fazer antes para ajudar ela na profissão, depois que ela se formar? O que você indicaria? Tipo, uma menininha de 16 anos, tio, eu quero ser arquiteta, mas o que eu faço agora para me preparar para ser arquiteta? Porque já que tem esses desafios... Eu ia falar, não pensa muito, porque se pensar, não vai. Mas eu acho que o principal, assim, é querer mesmo. Eu acho que querer, gostar, querer... E ter, assim, o máximo de jogo de cintura que puder para conseguir administrar isso tudo. Hoje eu brinco, a coisa que eu menos faço é arquitetura. Hoje o que eu faço é gerenciar pessoas. Eu ainda consigo, de vez em quando, parar com as meninas e olhar projeto. E assim, para mim, isso faz o meu tempo parar. Eu poderia ficar ali horas. Legal. Mas é o que eu menos faço hoje em dia. Então, assim, é uma profissão que exige muito. Até no início, quando a gente comentou da pandemia, eu tive muita crise de ansiedade. Eu chegava na frente do escritório, não queria ficar, eu queria ir embora. Por ansiedade e pela pressão mesmo. Mas com o tempo a gente vai pegando experiência, vai vendo que não é tudo isso, que as coisas se ajeitam. O que você faz para te acalmar? Você tem algum ritual? Essa questão da religiosidade? O que você faz nessa parte espiritual? Eu confio muito em Deus, entrego tudo a Deus, assim, e na minha mãe, que qualquer coisa que acontece, eu ligo pra ela, ela fala, filha, fica tranquila que eu vou rezar, vai dar tudo certo. Eu errei aqui. Tipo isso. Então, assim, sempre que... Oração de mãe funciona. A oração de mãe faz milagre mesmo à distância. Eles estão lá no Rio Grande do Sul? Então, meu pai e minha mãe. Só tem você aqui, da família? Só eu. Meus irmãos estão lá também, minhas sobrinhas, todo mundo lá. Estão lá. Mas é pertinho também, né? Dá pra... É pertinho, mas é tão corrido que aí você vai na sexta, volta no domingo, dá pra ver a metade, mas enfim. Família grande. E uma parte tá numa cidade, outra parte tá na outra, mas quando eu vou, vejo todo mundo. Novo Hamburgo é no sul de Minas? No sul do Rio Grande do Sul? Como é que é? É uns 50 quilômetros de Porto Alegre. 50 quilômetros. E, na verdade, assim, eu só fui pra lá pra estudar porque eu era de uma cidade bem pequena, que é Encantado, que tem 22 mil habitantes. Minha mãe mora lá ainda, meu irmão mais velho mora lá. O lugar é encantado mesmo? Encantado, é lindo. É uma cidade bem pequenininha, mas é muito bonito. Né? Forte do que lá, a cidade de Encantado. Hoje tem uma grande fábrica de chocolates lá, que é a Divine, que tá super avançada, assim, em todos os lugares do país. Lá a agricultura é muito forte. Agricultura, o agro lá é forte. Exato. Aí de Encantado você foi para Novo Hamburgo, estudou, aí depois veio para São Paulo. De Novo Hamburgo vim para São Paulo. Por que você decidiu ir para São Paulo? Então, o escritório que eu trabalhava lá, que eu era estagiária, eram de 2 sócias. Certo. E aí foi bem, na época, assim, no final do ano, elas começaram a separar a sociedade. E aí uma estava no Rio, a outra estava em Novo Hamburgo, e eu pensei, putz, isso aqui, alguma coisa assim, tipo, não vai vingar, sabe? E aí eu pensei, bom, vou começar a mandar currículo, né? Pensei, aqui em Novo Hamburgo eu não quero mais trabalhar. Vou mandar para São Paulo e veja o que acontece. Aí comecei a mandar. Me chamaram para uma entrevista aqui, que não é o escritório que eu trabalhei. Eu fiz a entrevista numa quarta, na sexta eles me ligaram, só que eu tinha colocado que eu morava em São Paulo. E aí... Que lugar que você colocou que morava em São Paulo? Botei um endereço X, moro em São Paulo. Eu moro ali, não ali. Aí vim, você consegue vir fazer a entrevista? Eu falei, gente, o que eu vou? Vou sim. Vim, fiz a entrevista na quarta, na sexta eles me ligaram, você consegue começar a segunda? Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer, né? Porque você não conhecia nada de São Paulo. Nada, não conhecia nada. Então, e como é que foi isso aí? Falou pra mãe, e aí, mãe? A minha mãe super me deu apoio. A minha mãe me falou, vai sim, se você não gostar, você volta. Não tem, pior não vai ser. E eu alugava um apartamento em Novo Hamburgo. O meu pai que não queria que eu viesse. Ai, filha, pensa bem. Meu pai é mais, assim, apegado e tal. Aí a minha mãe, não ouve seu pai, vai que vai dar certo. Foi a primeira briga de casal que você viu na história. Não, eles já eram separados, já tinha tido muita briga antes. E aí, a minha mãe falou, vai. Meu pai falou, tá, o que precisar de ajuda financeira, conte comigo e volte logo. Foi mais ou menos isso. Aí eu vim, fiquei um tempo em casa de amiga e aí trabalhei 3 dias nesse escritório, pelo que eu vim. Trabalhei 3 dias e a minha chefe e um outro escritório me ligou na sexta-feira.
Você consegue fazer uma entrevista? Vi seu currículo, gostei muito. Eu falei, consigo, vou. Só que eu tô trabalhando, teria que ser no sábado. Ela falou, tá bom. Trabalhei quarta, quinta e sexta nesse escritório que eu vim. No sábado fui fazer a entrevista e ela me falou, quando você consegue começar? Daí eu falei, putz, eu vou ter que ir lá no outro escritório, avisar que eu não venho mais, mas terça eu tô aqui. Negociar o salário. Aí negociei com ela, já pedi um pouquinho a mais do que o outro. Já morava em São Paulo. Já tava ali. Também por isso aí, mano. É o seguinte, tá ligado? Eu quero um pouco mais aí. Em 3 dias já tava assim. E aí fui trabalhar com ela e fiquei com ela 6 anos. Olha que legal. E daí foi onde nasceu, hoje é a arquitetura. Exatamente. Que top, que história, da hora. Muito legal. bem, parabéns pela história de vida, né? História de empreendedorismo. Obrigada. E sabe o que é legal, Leandro? É que ela veio menina pra cá em São Paulo, como assim, mocinha, né? Sem ninguém, né? Às vezes tem muita gente que coloca empecilhos. Tem família, tem toda a dificuldade, apoio, E ela né? veio de outro estado. Tudo bem que a família apoiou, mas a distância, né? É um teve negócio essa distância. Isso aí é pra pessoas que querem realmente vencer na vida. Eu acho que empreendedorismo é realmente para as pessoas que querem fazer a diferença. Com certeza. Não que a pessoa que trabalha no regime CLT ou qualquer um outro regime não queira fazer diferença. Às vezes, assim, ele quer fazer a diferença, ele tem o seu propósito, mas ele fica um pouco limitado. Quando você vai para o empreendedorismo, você consegue atingir mais pessoas, que é o que você falou. Você atinge tanto a sua família como a família das outras pessoas. Exato. A família do seu cliente que chega lá, olha uma sala bonita, né, um ambiente, fala, nossa, legal, enfim, a pessoa nem te conhece, mas enfim, usufrui daquilo, usufrui daquilo ali, enfim, é uma questão de transformação. Mas a gente sabe que todo ser humano que está na face da Terra e trabalha dentro do seu propósito, dentro daquilo que ele se propõe a fazer, ele também é um ser humano transformador. Mas o empreendedorismo, ele gera riqueza, ele transforma mais, né? Então faz parte da nossa cadeia produtiva. Pessoal, agradecer a todos vocês que tiveram com a gente até aqui agora, aqueles que passaram por aqui. Aqueles que vão assistir. Aqueles que vão assistir depois. Porque são aulas vocês aqui, conteúdo que você aprendeu aqui. Exatamente, você vai ver aqui uma história. Eu já passei esse momento, já passei o momento de ser arquiteto já, mas se fosse para mim fazer uma faculdade na construção civil, eu faria arquitetura também. Só agradecer aqui. Acho que o leque ele é maior. A Maria Luísa, ela fez uma pergunta, que lindo te ver falando da profissão com tanto amor e propriedade, Pan. E a Marina tinha feito uma pergunta, acho que você respondendo. Algum cliente já pediu algo muito inusitado? Acho que foi a questão da pintura, né? Os 2 cofres e a pintura, né? A pintura, foi isso, acho que... E o Igor Jacarini, incrível como profissional e pessoa. Tenho a honra de poder acompanhar de perto as 2 versões. Top, muito bom. Então é muito legal, pessoal, a sua participação. Obrigado, você que se inscreveu aí. Se inscreva no nosso canal, que é importante, que nós sempre trazemos pessoas assim de histórias espetaculares. Foi uma joia rara que nós encontramos aí nas redes sociais, que tem conteúdo e história, né? Eu tava lá na rede social, apareceu, vi as fotos, falei, pô, mas quem é? Enfim, fiz o contato, né? Foi eu pensei que era um ótimo. americano, eu pensei que era alguém quando eu vi a foto, essa mulher é americana, não, do Rio Grande do Sul. E né? Deus preparou e tivemos aqui hoje, essa noite, claro, com a graça e a bênção de Deus. E foi um bate-papo bem interessante. Espero que as pessoas que entraram aqui que tenham gostado, quem for assistir depois que goste também, que compartilhe, que possa ser impactado por algo que a gente tenha falado aqui. Isso pra gente é o que é importante. E, Marção, fala a sua parte para depois a nossa... agradecer, obrigado pela sua participação. Lembrando a todos que nós estamos aí nas redes sociais, no Kawaii, no TikTok, lá você vai ver pessoas dançando, né? O Leandro tá dançando lá. O Kawaii TikTok tá no Instagram também. Depois nós vamos colocar uns cortes sobre essa conversa que tivemos aqui. E quero agradecer a sua participação, que foi muito importante. E mandar um abraço para as mulheres empreendedoras, que amanhã nós vamos lá, né? Lembrando que amanhã nós vamos estar lá na reunião das mulheres empreendedoras, porque lugar de mulher é onde a gente vai indicar você lá, Mulheres Empreendedoras do ABC. É um grupo de mulheres que tem um grande network. Não é 12 não, lá é mais de 50. Mais de 50. Amanhã vai ter 50, mas o grupo todo já passou mais de 5 mil mulheres. Manda um abraço pra Dali aí, que nos abriu essa porta. Exatamente. E sempre vamos trazendo mulheres aqui por mês, mulheres empreendedoras. Vamos estar lá amanhã conhecendo o trabalho. Café de negócio, né? No café de negócio, muito importante. Café de negócio aqui em São Bernardo. Nós queremos terminar com você vai dar aquela palavra final, se você quiser olhar pra câmera, cobrar alguém, me tá pagando, então aquela palavra final, aquele incentivo, aquela palavra de fé, esperança, força. Quer quer empreender, aquela moça, aquele rapaz, está em dúvida, arquitetura ou andar de bicicleta, sei lá, está em dúvida. Então fique à vontade e aí nós terminamos com chave de ouro. Eu acho que assim, que apesar de todos os desafios, vale muito a pena
ter coragem para encarar isso tudo. Parece que o objetivo está muito longe, mas assim, quando você correr atrás dele, ele se torna cada vez mais perto da sua chegada. Queria agradecer a vocês pelo convite. Queria agradecer, além de, como eu falei, as minhas 11 meninas que fazem tudo isso acontecer junto comigo. E a confiança de todos que estão envolvidos nos nossos processos. Eu acho que o grande X da questão é esse mesmo, é fazer diferença na vida de quem está perto da gente mesmo. Com essa tranquilidade, com essa leveza e levar as coisas assim mais leves, digamos. É o seu estilo, né? Exato. Na arquitetura e também na vida. Você faria tudo de novo, não, né? Quantas vezes precisasse. Tá aí, hashtag fica aqui. Top. É isso aí. Um abraço a todos. Obrigada. Com Deus e até a próxima. Vai, Corinthians. É nóis. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.